Olá, tudo bom meus amigos, líderes? Meu nome é William Moliari Júnior, sou Master Coach da RCI e consultor de negócios da Avante. É um prazer estar com vocês e o assunto que eu quero trazer hoje é bem pertinente e eu sei que é um gargalo em muitas empresas e até nos relacionamentos. A comunicação, pois é. Eu já lecionei até sobre esse assunto, tenho pós-graduação em marketing, mas eu não quero trazer assuntos técnicos agora não. Falar sobre emissor, receptor, ruídos, enfim, não é isso que eu quero falar. Eu quero falar num aspecto que num determinado ponto da minha vida foi crucial, que é justamente o seguinte, no meu primeiro ano de casamento, também foi assim o meu grande ano da minha vida profissional, enquanto eu comecei a atuar como gestor e como empresário. E aí juntando essas duas relações minhas, né, da vida pessoal e da vida profissional, uma coisa estava acontecendo. A minha esposa, que eu amo muito, né, a gente começou a brigar muito no relacionamento, no nosso primeiro ano de casado, e eu comecei também a sentir que o meu relacionamento com a minha equipe, com os meus liderados, também não estava indo muito bem. Até que a minha esposa, de uma forma muito sábia, chegou para mim e me deu um feedback assim que mudou a minha vida, que foi o seguinte, ela falou assim: Júnior, não é o que você fala, mas é como você fala que me machuca. Aquilo entrou no meu peito porque um primeiro ano de casado, as pessoas dizem que tava de lua de mel e eu ficava com a raiva danada porque eu falava assim, lua de mel, não sabe o que eu passo, tá falando que eu tô de lua de mel? Mas na verdade eu era o grande agente do meu estresse e gerando um problema no meu casamento, né? Depois eu falo da empresa. E aí ela me disse o seguinte, não é o que você fala, mas como fala. Naquele momento eu percebi que eu tinha razão no que eu estava falando, no conteúdo no qual eu estava defendendo, vamos botar assim. Mas o jeito que eu falava, a minha entonação de voz, eu estava sendo para ela grosseiro. Imagine uma dama, né? Uma menina que eu tinha casado, que eu prometi pro pai dela que ia fazer feliz e na verdade eu estava sendo um ogro. E agora eu vou falar um pouquinho dos meus funcionários. Um dia, um dos meus supervisores virou para mim e falou assim, William, você sabia que às vezes a gente se sente intimidado com a forma com qual você fala com a gente? Eu falei, que isso? E olha que eu já tinha uma ou duas formações de coaching na época e já estava trabalhando neurolinguística, enfim, eu já não era tão cru nos conhecimentos não. E eu fiquei apavorado, falei, nossa, não é a minha intenção, peraí, mas como? Ele falou, olha só, William, talvez você não perceba, mas principalmente não é o que você fala, mas é como você fala. E aí eu já ouvi essa história antes, peraí, como assim? E ele foi mais, e dentro da conversa ele falou assim, você sabe, você é um cara grande, William, e você, quando você vai falando, você vai se impondo, o seu corpo vai sendo jogado para frente, e na verdade, por você ser o líder, já tem essa conotação, vamos dizer assim, né? E falando sério, com expressões faciais e impondo o seu corpo, na verdade ninguém tem vontade de expor o que pensa, porque senão pensa que você vai partir para cima. E eu, meu Deus, assim, a minha intenção não era aquela. E aí eu vou te dizer, cara, não basta ter uma boa intenção. A questão toda é o que realmente está acontecendo na comunicação. E aquilo foi também um feedback muito positivo. E foi quando eu comecei a estudar para saber como que eu poderia melhorar. E aí eu descobri uma palavrinha que eu tinha uma conotação errada, que é justamente, a palavra assertividade. Muitas pessoas pensam que ser assertivo é fazer a coisa certa. Não, não é isso. Lógico, ser assertivo é fazer a coisa certa, mas o significado da palavra não é essa. Fazer a coisa certa é você ser eficaz, tá? Trocando por um rápido significado. Assertividade é você ter uma comunicação congruente, direta e objetiva daquilo que você pensa e age, no qual você vai conseguir ser verdadeiro sem ferir os direitos da outra pessoa. Isso é assertividade, ou seja, é falar o que você pensa sem ser grosseiro. É você ter pressupostos como ética, respeito, sabedoria, empatia, se colocar no lugar do outro. Por exemplo, será que você aí, que é um gestor, você fala tudo que você pensa, por exemplo, pro teu patrão? Ah não, pro patrão eu não posso falar porque vai que ele me manda embora se ele não gostar. Isso então é um comportamento não assertivo. Ou você, às vezes você não quer falar algo para sua esposa, para o seu cônjuge, para namorado, seja lá para quem você se relaciona.
por qualquer tipo de motivo, não vou entrar na questão, mas o fato quando você pensa e você não fala o que você pensa, isso é não assertividade. Então eu quero te mostrar 3 tipos de comunicação. A primeira é o não assertivo. Características do não assertivo é o seguinte, é aquela pessoa que engole. Ela prefere não entrar numa discussão, ela prefere perder e fazer a pessoa ganhar, tá tranquilo, ela se esquiva, ela evita o problema, ela não deixa disso, coloca panos quentes. Esse é o não assertivo, em prol de uma harmonia, em prol de uma falsa relação de amizade verdadeira, porque se você não está falando o que você pensa, você não está sendo verdadeiro, a verdade é essa. E quais são as consequências? Vem cá, um enfraquecimento da autoestima, tá? Um enfraquecimento da autoestima e, consequentemente, doenças emocionais. Pode ser que numa hipótese bem grave, até vire uma depressão, tá? O não assertivo. E normalmente o não assertivo, quando ele explode mesmo, porque ele vai somando, Você está se identificando com isso? Às vezes encaixa como uma luva, né? E ele vai, até quando explode, aí também ninguém quer ficar perto. Ser não assertivo não é legal. A outra comunicação é o agressivo, é o que eu estava falando no início, no meu casamento e com os meus liderados. Ou seja, é uma forma que você pensa o que fala, só que falta um pouco de habilidade no teu tom de voz, no seu não verbal. E aí confunde um pouco de ser verdadeiro, de falar o que pensa de verdade, de ser sincero, com ser mal educado. Eu estava agindo assim, gente. É uma linha muito fina. E eu acho que isso também não é ruim, sabe por quê? O ambiente, quando você tem pessoas agressivas, é um ambiente tenso, de ataque e defesa. Você não sabe o que vai acontecer, você fica pisando em ovos com a pessoa. É assim ou não é? Talvez você tá lembrando e, cara, com fulano é assim, ou eu tô agindo assim. Então, o primeiro passo para o sucesso é a consciência. Até eu já gravei um vídeo sobre isso, falando sobre a consciência, depois você dá uma olhadinha. Mas qual que é a comunicação que é a mais eficaz? É a comunicação assertiva. É aquela que você tem congruência na tua comunicação. Você pensa, fala e age congruentemente, alinhadamente, independente de quem é o meu interlocutor. Se é meu patrão, se é meu sócio, se é meu cônjuge, se é o prefeito da minha cidade, se é quem eu preciso estar me comunicando. Eu vou falar independente das circunstâncias, independente de quem seja. Contudo, com ética, respeito, sem ferir o direito dele, mas colocando o meu direito também de me expressar de uma forma sábia. Isso é ser assertivo. Ou seja, o que eu quero convidar vocês é a terem relacionamentos duradouros e saudáveis. E para isso, a assertividade é um dos primeiros passos. Seja verdadeiro, com sabedoria, não seja grosseiro, mas também entubar e engolir sapo é ser não assertivo. Quer saber um pouco mais sobre essa questão da comunicação assertiva, da comunicação não violenta, como lidar com conflitos, mediações? Eu tenho talvez um assunto vasto para estar compartilhando com vocês, se eu souber que vocês querem saber mais sobre esse assunto. Então, deixa um recado, o teu comentário, se está servindo, se está sendo legal, se você está gostando. Em algum momento desse vídeo você vai ver que tem aí os meus contatos. Vai ser um prazer me relacionar mais de perto com você, seja por e-mail, WhatsApp, enfim. A minha missão é ajudá-los e a fazer a diferença. E a comunicação assertiva na minha vida fez uma grande diferença. Hoje, eu tenho certeza que se minha esposa fosse me dar um feedback, eu não estou acertando sempre porque eu não sou perfeito, é algo que eu preciso vigiar, mas eu consigo ser muito mais assertivo e muito menos grosseiro, que é a minha situação. Estou abrindo o verbo mesmo, sendo sincero, abrindo o coração. Se você tem alguma dificuldade, talvez eu possa estar realmente te ajudando aí, seja numa sessão de coaching remota, mentoring, vai ser um prazer. Muito obrigado pela atenção, que tomara que sirva para alguma situação do teu dia a dia. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.